Então, Laerte, fala pra gente agora, Agora que todo sim. mundo quer saber o que vocês descobriram sobre a saúde mental do TRT. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Ficas mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vida Legal. Aqui é o espaço para a gente falar sobre tudo que importa no nosso dia a dia: leis, trabalho, cuidado e diversão, tudo que a gente precisa para deixar a vida mais leve e equilibrada. Eu sou Karine Vaz, juíza do TRT 15 e diretora administrativo-financeira da SMAT, que é a escola da Matra 15. Eu queria agradecer o patrocínio da Funpresp Jude, que viabilizou a realização desse projeto. E hoje nós vamos tratar de um tema que está no centro das nossas atenções: a saúde mental e as mudanças na NR1. Vamos tratar sobre tudo o que muda na prática, tanto nos processos trabalhistas quanto no ambiente de trabalho, e também vamos refletir sobre a nossa própria saúde e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu tenho aqui a alegria de estar do meu lado a minha amiga Tabata, que é conselheira fiscal da Matra 15 da SMAT e vai nos acompanhar nesse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Karine. Eu queria agradecer o convite da SMAT 15. E é um prazer estar aqui falando desse tema que nos toca tão profundamente, tão diretamente, não só como magistrados, mas também como pessoas, não só pela nossa rotina de trabalho, mas também porque a gente tem visto com cada vez mais frequência e mais complexidade esses tipos de demanda na justiça do trabalho. E hoje contamos também com a presença de dois convidados muito especiais, Laís Melo e Laerte Nelva, que gentilmente aceitaram o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos sobre esse tema tão relevante e ao mesmo tempo tão sensível. Peço licença para chamar todos pelo nome, sem doutor, doutora, para que nosso bate-papo seja mais descontraído. A Laís é psicóloga clínica, com ênfase em saúde pública, diversidade e inclusão, com foco étnico-racial. Atua na identificação e gestão de riscos clínicos e psicossociais em ambiente de trabalho. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, estou muito feliz. Acho que o nosso bate-papo vai ser não produtivo, mas reflexivo. Acho que tem várias coisas para a gente pensar. Estou muito contente de estar aqui com vocês. E o Laerte é médico, psicanalista e clínico do trabalho, doutor em ergonomia, pós-doutor em psicodinâmica do trabalho, livre docente aposentado da USP e membro fundador do Instituto Trabalhar. Bem-vindo também, Laerte. Obrigado, Karine. O convite de você sempre é uma honra e espero que a gente tenha um papo bem bacana sobre uma questão pensando assim na vida legal como um trabalho legal. Muito obrigada, então, por estar aqui conosco. E para começar a nossa conversa, eu vou trazer alguns dados que mostram a urgência do tema de hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos devido à ansiedade e à depressão. Isso representa um impacto gigantesco, cerca de US$ 1 trilhão de prejuízo para a economia global, principalmente pela queda da produtividade. E a situação no Brasil também vai pelo mesmo caminho. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2024 nós tivemos quase 500 mil de afastamento por questão de saúde mental. Isso representa um aumento de 2023 para 2024 de 68%, e a perspectiva é que em 2025 seja muito pior. E o mais preocupante é que a gente sabe que existe um estigma social em relação à doença mental. Muitas pessoas não reconhecem, não procuram ajuda, e muitas pessoas, mesmo com o diagnóstico, não se afastam para tratamento, ou porque não aceitam, ou porque têm muito medo de perder o emprego. Então, a gente acredita que essas estatísticas ainda estão muito aquém do que é na realidade. E no serviço público, a gente também tem visto um crescimento dos afastamentos por transtornos mentais. Então, a gente tem essa reflexão e a gente precisa pensar sobre como a gente tem conduzido as nossas formas de trabalho, né? E essa questão já foi muito negligenciada, né? Porque ainda há um certo tabu em falar sobre transtorno mental no trabalho. Mas é muito importante que a gente fale sobre isso, porque agora até as empresas estão percebendo que isso afeta o lucro delas, os países estão percebendo que isso afeta o PIB. Então, o tema realmente está ganhando atenção agora, né? E é nesse cenário que o Ministério do Trabalho alterou a NR1 e trouxe aí questões importantes para a gente discutir. Mas, afinal, a gente precisa saber o que mudou.
Laís, você pode nos contar quais são as principais mudanças aí na NR1 e o que que ela traz agora de inegociável? E também uma coisa importante é para quando serão essas mudanças, porque teve um vai e vem aí. Teve, mas acho que agora chegamos numa definição, né? Então, primeiro de tudo, as mudanças elas começam a valer a partir do final de maio de 2026, tanto para a parte educativa, então, das empresas aprenderem o que elas precisam fazer, quanto para a parte de fiscalização mesmo. Inclusive, tem várias ações ali dentro da INR que são passíveis de multa, né? E o que que ela traz de novidade? Principalmente os riscos psicossociais, é isso que está todo mundo falando e todo mundo tentando entender o que que são os riscos psicossociais, mas a NR trouxe também algumas outras atualizações que são muito importantes. Foi uma atualização muito focada na prevenção, então ela traz ali de forma clara, né, a importância de existirem ações dentro do PGR para a prevenção, e ela reforça muito a importância da participação dos trabalhadores na construção dessas ações dentro da empresa. Então, ela foca nos riscos psicossociais e traz também outros apontamentos, mostrando mesmo uma evolução dessa norma ao longo do tempo, porque se a gente olha para a última atualização que a gente tinha, que nós tivemos, né, lá em 2022, foi a primeira vez que surgiu o PGR, que é esse programa de gerenciamento de riscos. Isso é muito importante, porque traz que além do mapeamento dos riscos que a empresa ela precisa fazer, ela também é obrigada a apresentar de uma forma estruturada quais são as ações que ela realiza no sentido de mitigar esses riscos ou de gerenciar eles dentro do ambiente de trabalho. Então, essas foram as principais mudanças que nós observamos. Mas eu queria aproveitar a minha fala aqui sobre riscos psicossociais, porque é um nomão, tem muita gente que está tendo o primeiro contato agora, e também convidar o Laerte para a gente conversar e entender melhor do que se trata quando a gente fala sobre isso. A pergunta que a gente faz sempre é o seguinte: existe já um preparo dentro da sociedade, dentro das empresas, dos sindicatos, para tratar dessas questões? E os riscos psicossociais, até um termo que eu acho meio complicado, eles estão tratando de um aspecto que é a saúde psíquica, mas qual é a relação, né, quando você falou as formas de trabalho, qual é a relação com o conteúdo do trabalho, com a organização do trabalho? Porque um grande problema que a gente ainda vive é de como que a gente vai tentar procurar a raiz dos problemas, né? E eu acho que, assim, dentro da nossa conversa é uma coisa muito interessante. O que que é das pessoas, o que que é do trabalho. Claro que o trabalho são as pessoas, O que é da né? sociedade também. Exatamente. E o que que é aquela coisa, como é que organiza o trabalho? Esse é um ponto-chave. E a gente vive, depois a gente pode também conversar mais, né? Mas acho que a gente vive um processo, principalmente a partir dos anos 80, que é a ideia do gerencialismo, né? Aonde você tem uma virada neoliberal que, no final das contas, ah, você transformou, por exemplo, todo mundo que trabalha quase em pessoa jurídica, né? Claro que não é bem isso, A gente muda né? até a terminologia, né? É difícil você falar empregado. Todo mundo agora é colaborador, você não tem uma obrigação. Mas isso começa, mesmo quem é seletista dentro das empresas, eles começam a vender a ideia de que a pessoa é colaboradora, que ela é dona do negócio, que ela é, né, aquela atividade dela, ela é dona daquele negócio, para criar essa mentalidade da pessoa se apropriar daquilo. E aí tá todo mundo comprando esse discurso, né? Exatamente. E aí ninguém mais quer ser seletista, as pessoas acham que é mais legal cada um cuidar do seu próprio negócio, né? Agora, voltando um pouco, Laís, eu entendi quando você trouxe a questão das mudanças legais que tiveram, mas a pergunta que fica é, na prática, como que a gente diferencia o que são atividades pontuais da empresa, tipo fazer uma ginástica laboral, fazer uma palestra motivacional, dar um curso aqui, trazer um psicólogo para fazer uma palestra, e o que são, de fato, ações que a empresa pode colocar dentro da empresa para lidar não só com a prevenção de riscos, mas como atacar questões estruturais do que tem gerado tanto adoecimento mental. Perfeita pergunta. Eu acho que o que a NR está trazendo para a gente entender e discutir a partir desse momento
é que a empresa tem um papel ativo em relação a esses riscos. Ela deveria mapear e coordenar isso dentro desse espaço de trabalho. Ela é responsável pela forma como essas dinâmicas se dão dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente tem pilares, né, ali dentro da ANR. A implementação dos planos de ação da ANR acontecem de uma forma faseada. Dentro de cada fase, a gente tem objetivos específicos para conseguir fazer esse processo, né? A primeira etapa que nós temos ali é uma etapa de mapeamento mesmo, em que a empresa precisa colocar esforços ali através de entrevistas, questionários padronizados, grupos focais também, para conseguir medir qual que é a probabilidade e a severidade desses riscos no ambiente de trabalho. Uma vez feito isso, né, e essa parte, apesar da gente colocar dessa forma, né, é uma responsabilidade da empresa, mas de fato lá dentro da empresa, a gente tem as áreas de saúde e segurança do trabalho, né? Lá a gente pode conversar comigo também sobre essa parte, que são responsáveis por determinar, por exemplo, qual que vai ser o método utilizado para fazer esse mapeamento, e fazer essa medida ali do risco. Uma vez feito isso, a gente tem o que é chamado de matriz de risco, que é onde são elencados todos esses riscos psicossociais, e aí ali a gente está falando de, por exemplo, assédio moral e sexual, relacionamentos interpessoais, relacionamento do time com as lideranças, mas também o relacionamento e a colaboração entre os pares, o volume, a demanda de trabalho, né? Todos os aspectos que dizem respeito, como a gente estava falando aqui um momentinho antes, à organização do trabalho, como que ele acontece na prática. Tudo isso precisa ser investigado, e ali a equipe de segurança e saúde do trabalho, ou o SESMIT, que é o serviço especializado, vai determinar qual que é a melhor metodologia para fazer isso de acordo com o cenário de cada empresa. Essa é uma parte muito importante, porque a norma ela coloca ali, né, obrigatoriedades, mas é muito importante ter uma contextualização da forma como que vai ser feito esse processo. No final dessa etapa de medidas e de avaliação ali da probabilidade dos riscos, a gente chega na matriz de risco. A partir da matriz de risco, a empresa ela consegue saber onde estão os focos de ação. Por exemplo, nós sabemos que uma equipe administrativa ela está exposta a alguns tipos de risco que são diferentes de uma equipe operacional. Isso precisa ser levado em consideração e ações específicas precisam ser realizadas de acordo com os riscos que esses grupos estão expostos ali. Dentro da ANR, isso aparece a partir do GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição, ou seja, um grupo de pessoas que está exposto a um mesmo tipo de risco e que precisa receber ações específicas a partir disso. E aí, a empresa ela vai ser responsável por trazer essas ações, essas ferramentas, essas formas de mitigar e gerir esse risco. Como que isso vai ser feito na prática? Através de pesquisa de clima, palestra com psicólogo, como você colocou. Sempre é importante a gente lembrar, né, que a ANR está incluindo agora os riscos psicossociais, mas todos os outros continuam valendo também. Então, tem medidas e ações ali no sentido de mitigar riscos físicos, riscos químicos também, biológicos dentro do espaço de trabalho. E ela tem ali a obrigação de, depois de desenhado esse plano de ação, comprovar que ele existe, que é o PGR, né? Ele é uma estrutura que é prestação de contas, é uma auditoria, você precisa incluir evidências de que você está realizando essas ações lá na sua empresa para poder mitigar esses riscos que foram identificados. Então, de uma forma prática, seria essa a linha do tempo. Claro que isso vai variar bastante também de acordo com a realidade de cada empresa e com os GHS que são identificados lá dentro, né? Aham. Uma coisa que me preocupa é que, assim, isso pode parecer muito bonito, né, na teoria, mas tem algum tipo de limitação nessas ferramentas, algum tipo de viés, porque a gente ouve muito falar, por exemplo, tem lá um canal de denúncias na empresa, mas todo mundo acha que ele não é tão anônimo assim, né? O que isso pode surgir aí de problema na implementação? Vários problemas, vamos nos aprofundar nisso. Acho que você queria comentar alguma coisa, não? Não, quando você falou sobre a matriz e quando a gente fala do risco psicossocial, e você falou, por exemplo, da divisão, né, dos riscos de uma pessoa que está no administrativo, uma pessoa que está no chão de fábrica, são riscos diferentes. A empresa dentro da NR, porque a gente sabe que o ser humano é um só, né? O
trabalhador não deixa de ser cidadão, ele não deixa de ser pai ou mãe quando ele entra no trabalho, e a gente leva tudo junto, tanto para o trabalho como leva o trabalho para casa. Dentro dessa análise, dessa matriz de risco, existe diferença que é feita em relação ao próprio contexto social daqueles trabalhadores? Não. Porque tá para além mesmo do trabalho, mas a minha questão é porque impacta, né? Se relaciona de Se alguma forma, relaciona, é possível dissociar. A medida de avaliação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho é um processo muito focado no ambiente de trabalho. Mas essa empresa ela vai ter outras formas, deveria ter outras formas, né, de incluir essas informações do indivíduo trabalhador que está lá dentro, né, desse espaço. Porque esse é um contexto importante. A equipe de segurança do trabalho inclui um engenheiro do trabalho, né? Sim. Então ele está lá para pensar também nessa questão dos riscos físicos, riscos químicos. Mas eu queria ir mais longe. Porque aqui nós temos um problema estrutural grave. Eu sou o engenheiro de produção ou o organizador do trabalho, o gestor da produção, tal. Então, eu faço tudo certo, né? Eu uso as melhores práticas, técnicas, fiz todos os estudos de tempos, métodos, etc, etc. E o problema de saúde é um problema de RH e do SESMIT, que muitas vezes, pouquíssimas empresas, o SESMIT não está ligado a RH. Qual é o poder que a RH tem para mudar a organização do trabalho? Zero, zero, zero. E eu acho que esse é um problema seríssimo, até de uma certa esquizofrenia dentro das empresas. Um contrassenso. Porque eu vou ali, eu desenvolvo um trabalho que não tem sentido, não tem conteúdo, sob pressão de tempo, com metas abusivas, e por outro lado você resolve o problema porque você é o especialista, psicólogo, médico, seja lá que profissional da saúde, ou mesmo engenheiro de segurança. Vamos assim, esse descolamento entre uma coisa e outra é o principal problema que eu vejo nas instituições privadas e públicas. Porque, assim, o trabalho é assim, não pode ser diferente. Quem disse que o trabalho não pode ser diferente? Sempre está mudando, aliás, a gente está vivendo aqui mudanças estruturantes dentro do trabalho judicial. Então, acho que, assim, às vezes eu sou meio chato. Eu falo assim, Que né? bom, Assim, precisa conversar mais todo mundo ali, né? Não pode E deixar tão uma- estanque. e conversar seriamente, até porque é o seguinte, um dos grandes problemas, né, quando você fala das questões mais amplas da vida das pessoas, é evidente que influencia na saúde, mas a responsabilidade, e eu vou usar um termo que é pouco usado, eu aprendi com vocês na magistratura. Se a gente parte do ponto de vista que o trabalho é algo central na vida das pessoas, o trabalho sem sentido é um dano existencial. Isso, inclusive, está na legislação brasileira. Aí é bem longe a história, né? Porque como é que você consegue mostrar, provar? Porque estatística de doença, depois a gente pode conversar um pouco mais, mas isso é um problema. Sempre foi, né? A gente já sabe que o Laerte, né, não gosta dos números, né? Não, eu Eu acho acho que até pelo que a Cris, eu acho que é até pelo que a gente falou antes, né? Tem uma grande quantidade de casos subnotificados, tem gente que até sabe, tem gente que toma remédio, mas não faz um tratamento. Eu acho que tem também um problema na leitura desses dados. Por exemplo, teve um dado que foi super alarmante, que é a quantidade de diagnósticos de burnout que a gente teve agora em 2024. Esse dado chocou o mundo da saúde, assim. Todo mundo falou sobre isso por semanas. Nossa, porque a gente aumentou em 68 vezes a quantidade de casos e tudo mais. E aí as pessoas começaram a falar, meu Deus, a gente está vivendo uma crise de saúde mental. A gente está... Não estamos? onde vamos parar? Eu acredito que até, né, nessa levada, a vinda da ANR, a atualização da ANR, essas conversas que a gente está podendo ter sobre a nossa relação com o trabalho, mostram que a crise é no trabalho precarizado, sabe? A crise é na organização do trabalho. E as pessoas estão adoecendo dentro dessa dinâmica, não porque a culpa seja do diagnóstico de burnout. O diagnóstico de burnout não está pegando pessoas na rua e absorvendo num vórtice de adoecimento, mas sim as pessoas estão vivenciando uma realidade em relação com o trabalho que é extremamente adoecedora, sabe? Então, esse cuidado também,
Óbvio, é legal, interessante a gente saber os dados, acho que ajuda um pouco a gente a se contextualizar, mas também como a gente interpreta isso, qual a leitura que a gente faz, sabe? Eu fiz faculdade de economia também e fiz algumas disciplinas de estatística e a gente tinha um professor que falava que estatística, os matemáticos vão querer me matar. Estatística é a arte de torcer números para eles falarem o que a gente quer, né? Então, Torturar mesmo. torturar os números. Claro, eu tava tentando pegar leve, né? Não, a estatística é fundamental. O Exato. problema é que ela Mas é a indica o que ela mede Exato. só. É a forma como a gente interpreta esses números, de fato. E eu acho que até existe esse risco aí de falar muito sobre isso e as pessoas acabarem enxergando, eu tenho burnout, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, porque se a gente lê os sintomas, a gente se enquadra em todos, né? Então, acho que é uma preocupação das empresas também. Mas agora todo mundo vai ter burnout, né? Eu queria voltar num ponto quando você perguntou sobre os problemas, né, nesse processo de mapeamento. Será que os métodos são adequados? Será que eles conseguem capturar a realidade de uma forma fidedigna? E eu acho que esse é um ponto de atenção para os RHs mesmo, como o Laerte trouxe. Primeiro porque, assim, os RHs, eles sofrem, eles vivem uma angústia por conta dessa dualidade que a gente está comentando, são profissionais com um nível de estresse elevado. Então, dentro dessa dinâmica também, como agir, como fazer, por onde começar. Acho que esse é um ponto. E o segundo a gente precisa ter uma coragem, sabe? Para fazer esse mapeamento utilizando a forma correta ali. Porque não adianta você fazer um questionário respondido por 100 pessoas na sua empresa, que vai ser um questionário que não vai trazer de uma forma representativa, né, o que está acontecendo dentro da instituição, e planejar ações a partir disso. Precisa existir um cuidado com o tempo da amostragem, para que seja uma amostragem representativa desses dados, para que seja um método adequado. Nem sempre o questionário padronizado é o mais efetivo. Às vezes você precisa ir conversar com as pessoas. As pessoas têm medo de responder a verdade sobre o que está acontecendo no dia a dia e perderem o emprego. Elas têm medo de colocarem ali a informação e serem denunciar um assédio, retalhadas de alguma forma. Então, a gente precisa, né, e aí psicometristas, SESMIT, RH, contamos com esses profissionais também para entender. Talvez a gente precise revisar a forma como a gente faz essas medidas, se a gente quer ter planos de ação mais eficientes, sabe? Essa era uma questão minha, assim, até onde a gente vai conseguir implementar o que a NR1 traz e extrair o melhor dela, ou até onde vai ser uma implementação muito para cumprir tabela. Porque a gente vê muito isso, assim, na justiça, não em termos psicossociais, mas, por exemplo, qualquer perícia que a gente pede, você pede toda a documentação. As empresas apresentam a documentação, é linda. Aí você vai na fábrica, faz uma inspeção judicial, é outra história, sabe? E eles sempre querem também demonstrar, mas a empresa tem canal de denúncias, ela Exato. tem um programa, mas você tem um canal de denúncias, por que está tendo, assim, será que isso é suficiente, né, para ter tanto problema? Colocar uma coisa, acho que nós vivemos quase que um impasse muitas vezes, né? Porque, por exemplo, os métodos, né? Tudo que a gente pensa em o que é mensurável. Por exemplo, se a gente fizer uma enquete, né? Quantas pessoas deixam de falar, não só nos problemas, mas em outras questões ligadas ao dia a dia do trabalho, a gente vai falar assim como o mundo vai ficando mudo. As empresas, né, aquela história, muitas vezes existe uma coisa assim, é um silêncio. O silêncio dentro da organização é um perigo. Mas também falar para o vento, as pessoas elas vão perdendo o elan. Eu acho ainda, né, eu tenho que a gente nunca fala de saúde, a gente só fala de doença. É verdade. Né? Então, por exemplo, você acabou de falar uma coisa importante. Se eu chegar com estatística, qual a quantidade de magistrados e magistradas afastados do trabalho? É pequena. Agora, qual a quantidade de sofrimento patogênico e questões correlatas, como o uso de drogas psicoativas, tarará, é muito maior. Então, assim, o buraco da estatística, por exemplo, você vai no médico do trabalho. Bom, quais são as evidências clínicas que você tem uma síndrome do esgotamento, que a gente também fala tudo em inglês agora, né? Então, o burnout, né? Então, sei lá,
vamos lá, como é que eu consigo fazer um diagnóstico que, de fato, ateste o burnout? Bom, tem que fazer uma coisa que é fundamental nas ciências da saúde, que é acompanhar a pessoa. Quem faz isso? Né? Na própria estrutura, tem empresas muito sérias que vão buscar, mas quem que faz isso? Como é que... Mas assim, você tem evidências que você está ali. Bom, vamos para trás. Vamos pensar assim, empresa, o que você faz para promover a saúde das pessoas? Não no sentido de fazer, como você disse no início, medidas, até que pode ser legal, fazer alguma ginástica, sei lá, mas não tem nada a ver com o Não trabalho. critica esse ponto É. especificamente, é só qual o impacto Não, efetivo. mas é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes fala assim, a gente faz um monte de coisa, aqui tem sala de descompressão, tem ginástica, tem yoga. Não, peraí, o trabalho é um horror, eu não vou falar o termo que eu pensei aqui, né? A gente Mas tem a sala de descompressão, a pessoa só não pode ir até lá porque a carga é tão grande que ela não consegue nem ir no banheiro. Que dirá na sala de Nossa, descompressão. só um exemplo da vida real. Recentemente a gente fez um trabalho numa empresa e os colaboradores, trabalhadores de lá, usam a sala de descompressão para fazer reuniões em silêncio, porque o barulho é tão grande do lado de fora Nossa. que as pessoas têm dificuldade de trabalhar já com a carga, então elas usam o espaço que poderia ser para isso, para trabalhar. Então veja só, sabe, qual que é o sentido mesmo de algumas práticas. E uma coisa que me preocupa muito é que assim, a gente está falando de empregados seletistas, que ainda tem uma certa proteção aí, né? Se precisarem se afastar, eles vão ter o INSS. Mas e a situação dos autônomos? Porque agora, sem querer entrar no assunto da pejotização, mas o número de autônomos está aumentando muito, né? E a maioria não contribui para o INSS. E aí, como que fica? Vocês têm visto isso no consultório? O que que esses trabalhadores estão sofrendo? Sim, eu acho que o trabalhador autônomo e também os trabalhadores desempregados, porque eles não estão isentos de risco. Eles sofrem com riscos que a gente não conseguiu nem aventar ainda. Isso é muito problemático. Tem dinâmicas aí desse processo, por exemplo, de um trabalhador informal, que a gente nem, sabe, não está nem no nosso radar para a gente pensar em intervenções. Eles são desprotegidos, né? Eles são desassistidos. Então, esse ponto dos trabalhadores autônomos retoma muito para mim a questão do quanto essa mudança na nossa relação com o trabalho é uma função e um movimento de toda a sociedade, sabe? Não adianta só as empresas também, não adianta só os profissionais de saúde, precisa ser um movimento conjunto para a gente conseguir olhar para esse outro tipo de trabalho, que é tão grande também, né, no Brasil que a gente vive hoje. Grande e crescendo. Claro. tem uma coisa muito interessante aí no que vocês estão falando, que assim, se a gente pensar a história do trabalho, né, assim, da opressão mesmo, da relação de poder muitas vezes exacerbada, né, porque quando a gente fala em democracia no local de trabalho, as pessoas abrem um olho desse tamanho, né? Mas qual é a possibilidade que as pessoas têm, né, de falar assim, olha, eu existo enquanto sujeito. E quando a gente pensa aquele trabalho na indústria cheia, aquela massa de trabalhadores, aquela história operária do início do século XX, meados do século XX, com sindicatos fortes, com aquelas greves todas, legal. A pessoa, quando você fala assim, puxa, agora você é autônomo, você é dono de si mesmo, você é um empreendedor de si, isso subjetivamente é muito forte. Porque agora eu estou livre, não tenho chefe para ficar me oprimindo, não tem alguém para ficar me enchendo o saco, essas coisas, desculpa o termo, mas é isso. Tem essa coisa do horário. De liberdade. Agora eu sou livre, eu sou. Ele não vai ter mais, tem que definir minhas férias em tal período, mas também ele não consegue tirar férias. Então, e eu acho que esse é um problema de sociedade grave, que assim, não é aquela empresa X, vamos apontar o dedo para a empresa dizer, você é culpada, não é bem isso. É muito mais amplo, porque pega uma questão e fala assim, bom, e agora? Você presta serviço só para aquela empresa, mas você é autônomo ou PJ, sei lá, né, alguma coisa assim. Ou então, se a gente pensar no trabalho plataformizado, você é dono de si mesmo. Tem um aspecto interessante nisso, né, nessa relação de poder, mas, por outro lado, tem toda essa precarização que vocês estavam falando, e se torna um fenômeno de sociedade que, inclusive, a gente tem que pensar não só como iniciativas privadas, né, toda a ideia que tem, mas como o Estado. Como que o Estado pensa a própria
possibilidade, acho que essa é a volta à ideia, possibilidade que é, através do trabalho, o desenvolvimento da pessoa, da profissão, do coletivo e da própria sociedade, porque não existe sociedade que não tenha sido construída a partir do trabalho humano. Então você fala assim, que é esse trabalho? E aí, eu acho que vocês estamos assim, não vamos entrar muito nisso, né? Mas não sai do debate, né? Mas a gente mete o dedo na ferida que vai no nossa Corte Suprema, que diz que certos tipos de coisas não têm a ver com a justiça do trabalho, porque não é trabalho, é autônomo, é não sei o quê. Então tem uma discussão de fundo, o que se pensa o trabalho dentro de uma sociedade. Até porque quando a gente fala de autônomo e parte do pressuposto de que agora ele tem liberdade, eu não discordo que existem pessoas que são de fato autônomas. É diferente uma pessoa que, assim, é extremamente, vamos lá, estudada, profissionalmente bem-sucedido, e ele resolve sair de um emprego seletista para prestar consultoria. E daí, às vezes, é um cara que já tem uma independência financeira, pega uma isso, tudo bem, é um trabalhador autônomo. Às vezes, mesmo sem independência financeira, ele depende daquele trabalho, mas ele consegue negociar o valor dele, porque ele faz um trabalho muito específico, ele é muito especializado. Mas é diferente quando você fala de uma pessoa que depende daquilo para viver, que ele presta um serviço como milhares de outros, que ele não tem esse poder de barganha e de negociação. Não tem liberdade nesse contrato, não tem essa liberdade que as pessoas tanto falam desse autônomo ou desse PJ. E acaba mexendo também muito com a saúde mental sem ter esse respaldo de poder se afastar, de fazer um tratamento, né? Mas a gente falou bastante aí das empresas. Eu queria focar mais agora no serviço público, que a situação também é muito desafiadora. Antes da gente fazer isso, posso fechar esse bloco com um caos? Sim, Pode falar, adoro caos. Sempre é bem-vindo. Porque eu acho que ajuda a gente a entender melhor um pouco a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do indivíduo e tudo mais. Esse é um caso que eu adaptei aqui para anonimizar, mas de uma pessoa que eu atendi de verdade. Trabalhadora, estava numa instituição, ali com questões de demanda, volume de trabalho, isso já fazia parte do dia a dia. E aí, em certo momento, ela perdeu um par ali dentro da equipe, né? Uma pessoa morreu, e morreu de uma forma muito violenta, fora da empresa e tudo mais, não teve nada a ver com o trabalho. Mas é isso, essa trabalhadora ficou enlutada, né, pela perda de uma pessoa com quem ela trabalhava diretamente ali todos os dias. Primeiro ponto, no momento de fazer o aviso sobre o que tinha acontecido, a empresa mandou uma comunicação geral, institucionalizada ali para todos os colaboradores. Não teve esse tato, cuidado ali de fazer uma comunicação mais específica para as pessoas mais próximas dessa colaboradora. E aí o que acontece? Como foi uma morte que envolveu violência e tudo mais, isso começou a ser falado em jornais, começou a ser falado dentro da instituição, as pessoas comentando e tudo mais. Para essa trabalhadora, era um ponto sensível ouvir a informação daquela forma naquele momento. E ela não foi afastada do trabalho. Imediatamente no dia seguinte, ela precisou retomar as funções e viver dentro desse estresse, né? Um evento super estressor ali, ela no limite. E aí, como se não bastasse ela estar enlutada, ela estar, né, convivendo nesse ambiente de estresse, todas as funções que eram dessa outra pessoa que morreu passaram para ela, enquanto essa outra pessoa da equipe não era substituída. Então, a gente teve um evento que foi totalmente fora da empresa, mas que resultou. Aí eu pergunto para vocês acham que essa situação não teve impacto na vida, na saúde mental dessa trabalhadora, né? Ela desenvolveu toda uma série de questões ali e até mesmo diagnósticos, de repente por ações que poderiam sim ter sido melhor planejadas, melhor estruturadas no sentido de pensar qual que era o risco que essa colaboradora ela estava exposta naquele momento. Eu acho que são questões que a gente está querendo enfrentar agora, porque antigamente se passava em cima, ninguém parava para pensar, né? Exatamente. Mas a gente precisa encarar essas questões, porque as pessoas elas precisam ser cuidadas, né? A gente precisa humanizar o trabalho, né? Eu Isso. fico lembrando daquele filme do Charlie Chaplin, né? Dos movimentos mecânicos, e eu tenho a sensação de que a gente sofreu várias mudanças no ambiente de trabalho e a gente ainda enxerga o trabalhador como só um elemento da engrenagem. Então, assim,
Ah, beleza, morreu esse trabalhador, saiu, a gente vai precisar substituir essa peça, enquanto isso passa para essa pessoa, avisa todo mundo e segue o barco. Manda uma nota. Exato, né. E é isso, assim, parece que tem um cuidado, porque, nossa, fizeram uma nota, mas não é de um lugar que eu acho que às vezes e não estou culpando o RH ou a direção, não é isso, mas é da Isso própria aí visão que a gente tem de que trabalho é trabalho, família é família, amigo é fora, e não é, né, o ser humano não é vive em muito mais caixinhas, o ser integrado do humano que é todo isso. integrado, E é aí o que complexo. que a gente gera como resposta das pessoas para conseguir sobreviver e permanecer nesses ambientes de trabalho? Cinismo, que é inclusive um dos principais características ali dentro do transtorno de esgotamento no trabalho, que é: eu não posso falar, ninguém vai ouvir, não tem espaço para isso, preciso trabalhar. Estou sentindo muito, porque acabei de passar por um processo que me mobilizou emocionalmente de forma tamanha, mas eu preciso trabalhar, então vou negar tudo isso aqui, eu vou esconder, eu vou me medicar, eu vou dissociar dessa realidade e fazer o que precisa ser feito, sabe? Então, eu acho que é isso. A NR traz várias mudanças estruturais, mas a nossa relação com o trabalho, ela se faz nas coisas grandes e nas pequenas também. Então, para resolver o problema, para enfrentar pelo menos, a gente também precisa pensar nas coisas grandes e nas minúcias do dia a dia ali. Até porque a gente já sabe que a pessoa trabalha muito melhor quando ela está bem, né. Com certeza. Então é bom para todo mundo. E voltando aqui então, o Laerte, ele participou de uma pesquisa bem bacana do TST em 2024, né, sobre saúde mental nos tribunais e incluindo o nosso TRT-15. Eu queria saber o que vocês descobriram, como está a saúde mental do nosso TRT. Mas antes, eu queria, antes de passar a palavra, eu queria aproveitar aqui nosso bate-papo para falar das próximas ações da SMAT. No segundo semestre, a gente vai ter SMAT Debate, vai ter a terceira edição do Programa Executivo de Altos Estudos Jurídicos, que vai ser em Campinas e é voltado principalmente para advogados. E também mais uma edição do Programa TJC, que é o Trabalho, Justiça e Cidadania. Todo mundo aí fica atento à nossa programação, nos nossos canais no YouTube, Instagram, no nosso site também, que é smart15.org.br, e lá também tem outros cursos de curta duração que são bem interessantes, online. Então, Laerte, fala pra gente agora, que todo mundo quer saber o que vocês descobriram sobre a saúde mental do TRT. Uau, mas acho que eu tenho que ir um pouco mais para trás antes para poder falar sobre isso, porque vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de serviço público, né, não tem nada contra as empresas nem contra o serviço público. Acho que tem coisas que são muito diferentes, né. Pensando até na burocracia, né, a gente usa o termo de burocracia de uma maneira meio, assim, pejorativa, né, mas a burocracia tem uma coisa interessante, né, que é a equidade e universalidade, por exemplo. Isso não é um problema para as empresas focam em nichos de mercado, mas, por exemplo, a justiça não pode ser só para alguns, é para todos. Então acho que isso é importante, até para dizer que quando se a gente pensa um movimento dentro da maneira de organizar o trabalho, o serviço público começou a olhar para as empresas e falar assim: "Não, as empresas sabem o que faz, dá tudo certo". Bom, vocês sabem que não é bem assim, né. Mas então vamos importar modelos, a famosa nova gestão pública, o New Public Management, né, que tudo tem que ser voltado para o resultado, né, numa visão muito instrumental, onde você fala assim: os meios são esses, os fins são aqueles. Então, por exemplo, inclusive pensando no caso do judiciário, como a justiça é uma coisa que eu preciso ser célere, bem feito, né, tudo assim, com muita qualidade, com muita, vamos dizer assim, capacidade de desprendimento, isso falando de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, todo mundo que trabalha na no judiciário. Então a gente precisa entregar para a sociedade justiça de muita qualidade e rápido. E de preferência pensando no modelo um pouco neoliberal, ou mesmo algo que é importante na sociedade, ter alguma ideia que eu já sei o que vai sair dali. Eu vou usar jurisprudência ou até súmulas vinculantes para saber que aquilo se julga de tal maneira. Então eu vou tirando, inclusive, da própria ideia de que fazer justiça é construir justiça,
E só para começar a história, onde que a gente pode falar de problemas de saúde mental? Porque, na realidade, quando a gente começou os trabalhos com o judiciário, a gente também fez uma vez um trabalho pelo CNJ, que era uma pesquisa mais geral, não era só na Justiça do Trabalho, mas justamente voltado para a vida na magistratura. Então falar tá bem, tá ruim, tá mais ou menos, não é bem o caso, mas o que importa mais, que a gente viu tanto aqui como em outros lugares, é que se criou um ambiente aonde existe uma desvalorização do que é o trabalho no seu conteúdo. Então eu vou ser bem assim, bem curto e grosso. Vocês têm metas a cumprir. E inclusive parte do salário de vocês depende de bater meta. Vocês viraram meio bancários, desculpe, nada contra os bancários, pelo contrário, né? Pelo contrário, mas assim, se assumiu que fazer justiça significa fazer a gestão por números, né? Então, não é que eu sou contra os números, eu sou contra uma gestão baseada em números que tira, por exemplo, a ideia que um trabalhador da justiça, mas principalmente quando estou no cargo na magistratura, eu tenho que saber conduzir uma audiência. Isso não se aprende na escola, muitas vezes não é conteúdo de discussão. E aí fala assim, meu, desculpa, hein? Te vira, aprenda, né? Tanto os magistrados como os servidores do judiciário são pessoas muito, assim, muito preparadas. Mas chega, encontra uma organização do trabalho onde o que importa, principalmente, é eu bater meta para conseguir, inclusive isso, uma boa distribuição de recursos, em todos os sentidos do recurso, a gente só pode dizer que o cenário é propício para o que a gente chama da emergência do quê? Do sofrimento patogênico. É um ambiente que pode se tornar desolador. Não quer dizer que seja, por favor, eu não estou pintando como um inferno de jeito algum, né? Alguns dizem que no inferno tem até prazer, mas tudo bem. Né? Mas, Mas né? aí você matou a autonomia, o suporte, Ah, coisas que são estruturantes para você fazer um trabalho saudável. Na verdade, daí não posso falar por todos os colegas, mas assim, é um conflito que de fato eu vivo, a gente vive, acho que a Karine vai concordar comigo, que é a gente tem um volume de fato cada vez maior. Eu estou numa unidade que ano após ano aumenta a distribuição. E é um processo que é para ser artesanal, não dá para ser linha de produção. A gente tem muitos processos iguais? Tem, lógico que tem. Você pega grandes empresas, as reclamações trabalhistas geralmente são as mesmas, porque uma empresa que tem problema numa coisa, todo mundo sofre, né? Hora extra ou insalubridade. Mas a gente tem uma grande parte do trabalho que é para ser produção artesanal, de ouvir as testemunhas, de demorar, de analisar, de confrontar todas as provas que vêm, e a verdade é que a gente não tem tempo. E a gente é tão cobrado por número que às vezes um processo complexo que vai te tomar 30 dias para fazer, conta um da mesma forma como um processo que te toma 30 minutos. Além E do é sofrimento de não conseguir atender a esses números, tem o sofrimento de não conseguir fazer da forma que a gente gostaria. E eu não estou falando nem do perfeccionismo, assim, que isso a gente trata na terapia. Eu estou falando de fazer um trabalho que a gente fica minimamente satisfeito. E daí, assim, é uma pergunta, é mais uma esperança, assim, existem formas mais saudáveis de medir o trabalho? Existe uma luz no fim do túnel? Existe. Então vamos lá. Acho que tem uma coisa muito importante. Vocês têm um ethos profissional, uma história profissional muito forte, né, que é baseada no quê? Em valores inclusive sociais, a justiça, né, fazer justiça tem sentido. Então todas as pessoas que estão nessa instituição, elas podem enxergar, não quer dizer que todo mundo seja legal, bacana, que faça um bom trabalho, nada Mas, em disso. geral, tem uma preocupação com o impacto que as nossas decisões vão Sim, causar Exatamente. naquela vida e, eventualmente, na sociedade, né? Às vezes, uma Exatamente. decisão para uma empresa grande numa cidade pequena tem um impacto muito forte. Isso é um dilema da profissão, inclusive, porque vocês estão construindo cidadania e, tipo, por exemplo, vamos dizer, você vai julgar um processo, que seja um processo, inclusive, coletivo, você falou uma empresa numa cidade pequena. Se você executar como deve ser a lei, você fecha a empresa. E aí, o que faz?
Então tem dilemas profissionais que não são nem discutidos dentro da vara do tribunal, Sim. porque são questões importantes, porque você está construindo cidadania o tempo todo. E aí você colocou o que a gente chama na psicodinâmica do trabalho o sofrimento ético. Saber que eu estou fazendo um trabalho que eu acho que está muito aquém daquilo que eu, mas não só eu, os colegas consideram como um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho que respeita as normas da profissão. Isso vamos pegar para todo mundo deveria ser, mas quando já atingiu inclusive a magistratura, se fala, nós estamos num dilema, Uhum. porque se a gente não pensa aquilo que eu tinha falado antes, que se o trabalho não permite o desenvolvimento pessoal, coletivo e da própria sociedade, ele está trazendo um dano existencial grave. E quando a gente começa a falar em alienação, as pessoas não têm mais noção de política e tal, é evidente que as pessoas estão defendidas, você usou o termo cínicas. Uhum. O cinismo é defensivo, é que eu não posso pensar. Então, por exemplo, quando a gente estava até brincando, eu tenho angústia, ainda bem. Eu sinto angústia, ainda bem, porque quando a pessoa não sente mais, é aí que o perigo está rolando. Que a pessoa acha que está tudo bem, é assim Muito mesmo, humano isso. é normal, é normal. O primeiro estudo da psicodinâmica do trabalho, feito por Christophe Dejoux já na década de 80, ele chegou em empresas, não é o serviço público, mas chegou em empresas e falou assim, tinha uma normalidade aparente, está tudo bem aqui. Isso para um psicanalista é Alarmante. Socorro. gravíssimo. Como assim? Um humano que não sofre, a gente sofre sempre. O problema é quando o sofrimento se torna patogênico, quer dizer, quando eu não vejo saída. Então, agora que eu vou começar a responder a tua pergunta, desculpe ter tomado Mas foi tempo, importante. Foi mas ótimo. a primeira grande questão, inclusive a gente está fazendo um trabalho, espero que seja significativo, junto com o TRT da 9ª região, né, que pega o Paraná. Que é justamente se pensar em modos de avaliação do trabalho, não do desempenho, porque o desempenho vai se pensar em medida, e o trabalho, eu vou dizer um outro conceito, ele é incomensurável, não dá para medir, por exemplo, o que você falou, nossa, aquele processo, putz, me pegou, eu não consigo resolver. Aí você sonha com ele, isso é trabalho? Né? Aquela história antiga. Exatamente, aquela história antiga que os juízes levavam um bando né, não existe mais, né, talvez ainda tenha alguns em papel, mas levava para casa um monte de papel e alguns chegavam, deixava de lado porque estava sendo um dilema aquele julgamento, inclusive uma questão, se eu julgar assim, dá problema, sabe, o que eu faço? E não é uma questão de posicionamento político que existe também, não tem dúvida, mas é uma questão, como que eu resolvo isso? E a gente está discutindo e está construindo o que é de fato o seu trabalho. O que é o trabalhar efetivamente? O que faz o magistrado, a magistrada, e no caso também os servidores, que garante, melhor dizendo, que adiciona valor à instituição, aos processos. Quer dizer, vocês fazem um monte de coisa, por exemplo, você sacar aquilo que a gente conversou um pouco, que aquele advogado está te provocando e ele está lá com uma provocação profissional, porque ele está ali para isso mesmo. Claro, né, a gente fala que isso é uma distorção, uma perversão, mas ele está aí para ver se você perde a estribeira para ele poder ganhar alguma coisa com objetivo, isso. né? Né? E aí você tem que ser aquela pessoa isenta, tal, mas é que você tem mais 5 audiências para fazer, buscar os 10, filhos na 15. escola, não sei o quê. E aí, o que eu faço com esse desgraçado que eu estou com vontade de subir no pescoço dele, mas não posso? Né? E ele está na dele, né? Por incrível que pareça. Então, assim, esse é o trabalho efetivo. Não é a quantidade de audiências que você fez, nem o que você sentenciou, mas é muito mais como é que você foi construir algo que a gente teve ontem, assim, depoimentos lindos de alguém que chega e fala assim, olha, pela primeira vez eu fui ouvido na vida, seja por um magistrado ou por um servidor, que parou para ouvir a pessoa. E que às vezes até instruiu, olha só que não é contra todos os procedimentos, até ajudou o advogado a pensar um pouco melhor em vez de falar besteira, né? Coisa que não pode, né? Assim, mas assim, é
Por que você faz isso? Porque você está querendo fazer justiça, você não está querendo bater meta. E eu acho que vai se criar, espero, um debate que vai chegar, porque o CNJ criou uma comissão, existe uma comissão do CNJ hoje, que inclusive tudo isso está baseado na resolução 240 do CNJ, que é gestão de pessoas. Só que gestão de pessoas é gestão do trabalho, da produção. Então, assim, não adianta eu falar assim, seja mais, vou falar um termo que eu odeio, tá? Seja resiliente. Né? Eu vou te entortar que nem um É bambu. porque não pega mais bem falar que as pessoas têm que ser fortes. Então agora a gente fala isso. Seja resiliente, eu vou te entortar até você cair, depois você volta que nem o bambu, só que o bambu também não volta a ser o que é. Então, assim, a ideia, inclusive, tem dentro do que a gente está fazendo que uma possibilidade de compartilhamento. Eu acho que esse é um caminho. Compartilhar experiências. Eu vivo isso no meu trabalho. E a gente sabe que muitas vezes no cargo de magistrados vocês têm um certo isolamento. Mas tem o grupo, tal, mas sempre ali tem o grupo do WhatsApp pra gente chorar lá, né? exatamente. Pitanga hoje. Mas isso tinha que ser institucional, não no sentido de restringir a liberdade de ter WhatsApp, comer junto, beber junto, não, nada disso. Mas a instituição apropriar-se, quer dizer, a instituição são pessoas, né? Porque quem está lá, quem é ministro é uma pessoa, não existe a justiça. Entidade, né? Exatamente. São pessoas. Eu acho que isso é uma coisa grave. Quando alguém fala, a empresa pensa, não pensa coisa nenhuma, são as pessoas. E que têm níveis de poder diferentes. Então, assim, institucionar a possibilidade de debate, de compartilhar experiência, eu acho que é um caminho. Até para mostrar para quem pensou na gestão por números que tudo bem, tem que ter estatística. Mas como você falou muito bem, eu torturo os números para dizer o que eu quero. Então eu só vou medir aquilo. Aquele indicador só indica aquilo, ele não indica nada, ele não fala nada sobre o trabalhar. E saúde mental é trabalhar, é viver, é trabalhar junto, é sofrer, é incorporar. Isso que é, mas imagina. Aí, por isso que eu tenho às vezes problema com essas coisas assim. Essas coisas. E falando nisso, como é que está o uso de remédios pelos servidores, pelos juízes? Tem muito relato disso? Eu seria assim um pouco, seria muito assim da minha parte um exagero achar que eu tenho alguma resposta para isso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu fui uma vez no congresso da Enamatra e estava no jantar. E estava numa mesa que nem a nossa, assim, tudo gente jovem, bonita, sabe, gente que está com muita, assim, felicidade. Aí, de repente, pintou uma conversa. Todo mundo tomava tarja preta na mesa, menos eu. Não sei, eu fiquei me sentindo mal. Excluído. E aí o Tem pessoal, errado comigo. o pessoal ficou muito espantado quando eu falei, mas isso não é normal. Então, quer dizer, existia uma banalização do uso de medicamentos, seja lá qual for, porque isso vai me fazer sentir melhor. Não, menos. Tudo bem, não tem nada contra, então, se você quiser também. Não é? Claro, tem a coisa lícita e a coisa ilícita também, mas você, né, assim, a gente procura, né, os meios para viver, porque nunca vai ser o paraíso, né? Aliás, o paraíso só tem depois da morte, né? Então, tem. E já tem estudo do CNJ que as pessoas falam, mas para falar que eu tomo uma droga, quer dizer, um medicamento, não é tão simples. Eu fiz um curso de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Lá no Hospital Psiquiátrico da USP, era até um convênio do tribunal, foi um curso muito interessante. E uma das coisas que eu lembro muito, são duas, né? A primeira é que, assim, nenhum tratamento de doença mental é só medicamento. Sempre passa por fazer uma terapia, fazer outros trabalhos. Mas eu também lembro que, vocês me corrijam que vocês são da área, eu estava só fazendo um curso de abelhuda mesmo. Eu também lembro que muito se fala sobre você tem um problema de ansiedade ou de depressão por causa do ambiente em que você está. E a cura passa por sair desse ambiente assediador ou que te gera ansiedade. E eu lembro que na hora que falaram isso, eu pensei nos magistrados, assim, né, no geral. Eu falei,
a gente não tem essa opção, né? Porque o nosso trabalho é sempre o mesmo. Você afasta, então eu via colegas, afastam por depressão, afastam por ansiedade, fica um tempo afastado e volta. Para onde? Para a mesma situação de excesso de volume de trabalho, de cobrança por metas. Então vira um negócio que o tratamento, a minha sensação é que parece. Eu não sou a pessoa desesperançada, sabe? Eu sou a pessoa otimista, mas às vezes me parece mesmo esse beco sem saída, porque a gente passa por uma mudança de organização em si, né? Então, aí eu acho que é o ponto-chave. Quando alguém fala assim, então tudo bem, olha, o trabalho tá ruim, muda de trabalho. Ô, legal, muito bom, tô pedindo demissão amanhã. E as contas para pagar, né? E não Os só. Não só boletos. as contas, eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu Exato. faço, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que nosso trabalho tem uma importância social, assim como muitos outros, assim Claro. como todo trabalho, mas é isso, assim, nossa, minha única saída seria essa? E eu falo não só de mim, mas de muitos outros trabalhadores, entende? E assim, eu fico sempre me perguntando quem é que vendeu a ideia lá no CNJ ou no TSJT, né? Às vezes eu me confundo com a sigla, né? Que a gestão tem que ser essa por números, que é isso que vai trazer paz para a sociedade e uma boa vida para quem trabalha na justiça. Está muito enganado, acho que é isso mesmo. Não dá para falar assim, esse é um problema teu, se vira. Vai fazer terapia, toma suas drogas, que você vem aqui trabalhar como se fosse um robô, né? Tá ali, você tá indo. Não, é o trabalho. Nós temos que curar, pretensão minha, né? Curar o trabalho. Se não mudar a organização do trabalho, o jeito como as pessoas são avaliadas, inclusive individualmente, e essa conversa fiada que se avalia chefes, é tudo conversa fiada. Porque, na realidade, ou a gente coloca em questão o que é a produção, como se organiza a produção e, consequentemente, o trabalho. Você citou a genialidade do Charles Chaplin, que em 1930, eu passei durante quase 30 anos, eu passava todo ano esse filme para os meus alunos de engenharia de produção. Sempre, ó, vocês têm que assistir esse filme, se não assistiu, assistam aqui na sala de aula. Porque ele mostrou tudo. Lerdort, acidente, inclusive distúrbio mental, porque o cara pira. Pira por quê? Porque aquele trabalho não faz sentido. É desumanizado. É. Eu tenho um problema com o termo humanização, mas tudo bem. Não, sim. Né? A magistratura é um cuidado também. Cuidado com aquelas pessoas, cuidado com a sociedade. Mas se eu for pegar o trabalho de enfermagem, né? Sim. Por exemplo, todo o trabalho hospitalar, né? Seja lá que profissional for, o momento que a pessoa esfriou, acabou. Porque é um trabalho de compaixão. Se não tem compaixão, mas aí a pessoa, o problema dela vai embora. Não, é a organização que impede, porque eu vi isso. Chegar uma chefe numa situação de trabalho, que também era da mesma profissão, enfermagem, para alguém que ficou 30 dias numa UTI neonatal lutando para aquela criança sobreviver, quando ela morreu. O que aconteceu com esse profissional? No outro dia tem que estar lá do Desabou, mesmo jeito, desabou, mas foi chorar. sofre, né? Foi chorar no canto. O que a chefe dela falou para ela? Você sabia que chorar não é parte da tua profissão? Quando provavelmente vocês, quando estão ouvindo um depoimento, ficam com vontade de chorar. Sim, várias vezes, várias. Só que não é, mas e por que não? Se você acabar com as emoções, você acaba com a vida, acaba com o que é humano. Então a gente tem que sempre estar buscando o melhor do viver. Preservar. Exatamente. Você Perfeito. olhar e falar assim, o que nesse trabalho permite o desenvolvimento do que há de melhor em nós. Aliás, eu estou dando spoiler, que a gente está traduzindo um livro do Christophe Dejoux que chama justamente isso, o que há de melhor em nós. Que é como é que o trabalho, de alguma maneira, permite algo sublime. Ô, Laís, e como é que as empresas estão vendo o teletrabalho? Você acha que ajuda, atrapalha? Até um tema que eu gosto muito, que é o meu tema de dissertação do mestrado. Como que as pessoas estão lidando com o teletrabalho? Ele foi, a gente poderia colocar em mesma linha da NR1, ele chegou e todo mundo estava despreparado. Então ele só acrescentou uma camada de complexidade ali.
né? A gente tem múltiplos cenários. Cenários de empresas, áreas, processos, times, projetos, né? Que conseguiram se adaptar muito bem ao teletrabalho e até ter mais qualidade de vida através desse estilo de trabalho. E a gente tem também outros espaços onde isso foi muito nocivo. Qual que é a grande questão? A gente está falando muito de organização do trabalho. Se a gente pensa em bem-estar e a gente quer usar o teletrabalho para promover isso, o teletrabalho não vai resolver a organização de todos os outros componentes que a gente tem falado, de volume de trabalho, de sentido no trabalho, qual que é o conteúdo, qual que é o objetivo, de onde veio e para onde vai, sabe? O teletrabalho sozinho, ele não é capaz de estruturar essa parte. Então, a gente precisa entender que quem trabalha remotamente tem necessidades específicas e diferentes de quem está no trabalho presencial, mas também ter essa clareza, essa consciência de que não é ferramenta de promoção de bem-estar necessariamente, sabe? Muitas vezes a gente vê isso, né? Benefício da vaga Às de vezes é usado trabalho. até como moeda de troca, né? Se não trabalhar direito, vai perder o O teletrabalho. teletrabalho, exato. E além da questão do teletrabalho, a gente tem uma nova camada aí na sobrecarga, que é a inteligência artificial, né? Que tem vindo. Assustado. Ela vem, para mim, transmite sempre uma dupla mensagem, né? De um lugar de, nossa, vai ajudar muito e facilitar o seu trabalho, e por outro lado, a preocupação de que as pessoas vão ficar desempregadas e vão perder o emprego, e em cima disso, todo mundo tendo que aprender a usar a inteligência artificial e uma super pressão para fazer curso, para aprender. Tem impactado mais? Sim. Muito. Sim, houve um comentário interessante sobre isso essa semana, e aí eu acho que é sobre IA, mas sobre a nossa relação com tecnologia, que renderia um segundo papo aí, né? Mas acho que a gente fica dessensibilizado. E como já tem todas essas camadas que a gente está falando, do trabalho, tirar o sentido, de sensibilizar a gente, e aí a gente vai para uma tecnologia que traz essa frieza, esse vazio, acho que a gente vai ficando insensível mesmo, apático, sabe? Incapaz de reagir. E aí, quando a gente está diante de alguma situação que, né, em outras ocasiões mobilizaria a gente não sabe como reagir, não sabe o que sentir, a gente não sabe como responder. Estava conversando sobre um episódio, um acidente de trabalho que aconteceu dentro da empresa, e as pessoas ficaram filmando, e aí o comentário era, depois todo mundo ficou enviando aquilo como se fosse uma série da Netflix, sabe? Como se fosse, um entretenimento ali. Então, eu acho que esse é o ponto que eu recebo na minha clínica, nesse trabalho de acompanhamento de saúde mental. Eu acho que tem esse problema da desconexão, da dificuldade de sentir, da dificuldade de se perceber, de como reagir. E isso é muito, muito grave, né? É muito, muito difícil, problemático. Traz vários desdobramentos de saúde emocional, de saúde física. Tudo fica mais difícil quando você não sabe o que você está sentindo, nem consegue entender o que está acontecendo. Posso só reforçar uma coisa? Um exemplo que mexeu muito com uma profissão é o professor. Sim, muito. Então, assim, você pede um negócio, a pessoa vai lá, às vezes online, o cara está ali em tempo real, usando o computador na sala de aula, né? E vai contestar o próprio trabalho do professor. Ou então você pede para fazer um trabalho, o cara põe na IA e faz. Então você mudou radicalmente nesse ponto qual é o papel do professor, que justamente é isso. Ele não está ali para ensinar ninguém. Ele está ali para ajudar as pessoas a aprenderem. Então ele tem que usar essas ferramentas de uma maneira que favoreça a aprendizagem dos estudantes e não falar assim, não, isso não pode porque é IA. Não. Como é que pode? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não é que não pode ter número, não é que não pode isso, não é nada disso, ou como você falou, né? Não é que não pode ter tecnologia, seria ridículo, né? Nossa Mas vida como a gente hoje, usa. ela acontece através disso. Sei lá, Tem que aprender a usar, né? de passa uma um forma pagamento aí diferente. sem usar o celular. Quero ver, sabe? A gente não leva a carteira mais, a gente leva o telefone. Então, a gente existe através dessa camada digital também. A gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, sabe? Então, uma última reflexão, para a gente poder encerrar.
desse ponto de vista, com todas essas complexidades que a gente trouxe, a esperança, não, brincadeira, eu perguntei. Como que a gente navega no mundo como ele é hoje, com essas complexidades que a gente tem, e, e manter a sanidade mental, gente? Assim, quais são os conselhos práticos que não sejam aquele passo a passo que ninguém consegue seguir, mas que a gente hoje fala que é uma positividade tóxica, né? É. Ninguém aguenta mais ouvir. Quais são as dicas Vou começar aqui. profissionais? Realmente não é um passo a passo, eu acho que é uma mentalidade. Eu começaria dizendo que é para você se assustar se você não está sentindo. Se, né, tem algo ali diante de você, principalmente dentro do que a gente falou aqui, sofrimento no ambiente de trabalho, na sua frente acontecendo, você não consegue sentir nada, você fica ali alienado, cínico, como a gente falou antes também. Isso é para se preocupar, isso é preocupante mesmo. Então, acho que o caminho para essa reconstrução, essa retomada da saúde mental, talvez não seja o que as pessoas esperam, que é, a gente vai ficar feliz agora num jardim verdinho ali, uma coisa meio utópica, assim, porque não vai ser isso. A gente vai ter que se indignar, a gente vai ter que falar sobre o que a gente está pensando e sentindo. Isso é difícil, isso dá trabalho. Pôr o dedo na ferida. Eu acho que esse é o único caminho ali para a gente conseguir chegar numa construção melhor do que a que temos hoje, sabe? E também diria que nenhum diagnóstico, de todos esses que a gente falou, burnout, depressão, ansiedade, né, outros transtornos que são cada vez mais frequentes hoje, nenhum deles é mais importante do que a história de como eles aconteceram. Então, tem espaços onde vocês podem falar sobre isso, onde é possível ser ouvido, ser escutado também. A gente fala muito da terapia, mas eu acho que tão forte quanto a terapia, nesse acompanhamento, é a força de uma comunidade, um espaço onde você pode falar sobre o que você vivenciou, o que você está sentindo, o que você está pensando e ser acolhido de alguma forma. A gente precisa construir isso no trabalho, na nossa vida fora do trabalho também, sabe? Acho que esse é o caminho para a gente conseguir fugir, assim, desse engessamento. Gostei. Tá ótimo o nosso papo. Antes de finalizar, eu queria perguntar se vocês têm mais aí alguma dica de leitura ou algum conteúdo, e também pedir para vocês deixarem o contato aí, se alguém quiser aprofundar aí sobre o trabalho de vocês, onde que eles podem procurar, Instagram. Vou começar então. Vou deixar o contato o nome de duas profissionais que estão discutindo sobre esse assunto, sobre saúde, trabalho, saúde mental. É a Flávia Albuquerque e a Mônica Gurjão Carvalho. E aí deixo o meu @ no Instagram, que é @raizes.psi. Legal. Bom, primeira coisa, assim, reforçar o que a Laís estava falando, acho que é super importante a gente poder falar. Falar é uma maneira de pensar, né? A gente não fala assim, a gente está pensando, quer dizer, elaborando. E eu acho que quando a gente pode fazer isso nas instituições, já é um primeiro passo, mas é o primeiro, porque depois precisa falar, inclusive poder, aí é complicado, poder falar não. Assim não é um bom jeito de trabalhar, assim não é um bom jeito de fazer. E assim, eu acho que tem toda uma literatura, né, a gente ficar falando sobre isso, mas existe um livro que foi feito, um livro que chama Justiça in Corpus, que é a partir da ideia de que se faz justiça a partir do trabalho que é incorporado, né? E além disso, por exemplo, o livro Trabalho Vivo, do próprio De Jure, esse que a gente vai lançar, toda essa discussão de encarar, o que você falou, é botar o dedo na ferida. Não ter medo de chegar, seja numa instituição pública ou privada, e dizer, peraí, tem algo estranho, dá para ser diferente. Mas não dá porque é assim, se a gente não for assim, não vai competir. Não, peraí, dá. Mas você está delirando porque a gente tem problemas econômicos. Tem. Mas eu acho que tem maneiras de organizar a sociedade que podem ser retrabalhadas. O contato, a gente tem um instituto, chama Instituto Trabalhar, e eu acho que o desafio é bem grande. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Tabata, Laís, Laé, por topar vir aqui conversar com a gente.
e foi uma conversa muito rica, necessária. E quem quiser acompanhar aí outros temas instigantes, né, acompanhe as nossas próximas edições do podcast Vida Legal. E nos vemos lá. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fica mais de 15 nessa jornada cheia de informação.